A Igreja Presbiteriana 12 de agosto, uma chama viva no altar de Deus, continua proclamando o Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre, a toda hora, a todo instante, passamos momentos difíceis, mas desde sempre, momentos difíceis têm caracterizado a história da humanidade. Desde aquele episódio registrado em Gênesis capítulo 3, quando nossos primeiros pais erraram o alvo. Não é isso, Reverendo Lucas? E aqui estamos nós, como disse, passando por uma turbulência no mundo todo, problema aí do coronavírus, mas nada nos impede de ter a paz do Senhor. Nada nos impede de trazer à nossa memória o que nos dá esperança, as misericórdias do Senhor. E eu percebo, Reverendo Lucas, que quanto mais provas nós podemos enfrentar, quanto mais angústias, aflições, mais nós sentimos o cuidado de Deus. Com certeza. Não é isso, pastor? Com certeza. Sempre foi confiança do povo de Israel, apesar dos seus intensos pecados, mas a gente vê nos profetas, homens de Deus, naqueles que se levantaram diante de tantas provações e provocações dos exércitos, né, ao redor de Israel, Perfeito. as tribulações que eles passavam, sempre se levantavam alguns ou algum, né, como o caso de profetas, Jeremias, por exemplo, Isaías, que se levantaram para dizer, confiai no Senhor, né, Perfeito. temei o nome dele, Perfeito. não desvie sua atenção do cuidado que Ele tem por vocês. E lembrando sempre da aliança, do pacto, de tudo que Deus, por amor, fez diante do povo e para proteger. Então é mistério que nós confiemos sempre na graça do Senhor, no poder do Senhor em todo momento. Provas virão, mas são nessas provas que Deus demonstra o seu cuidado e a sua misericórdia para conosco. Perfeito, perfeito. E nós nos lembramos aqui do zelo da igreja, do cuidado, né? Especialmente do conselho da nossa igreja. Eu gostaria que você compartilhasse com todos, né? Com esse público abençoado, essa audiência abençoada, os passos sábios que o Conselho da Igreja Presbiteriana 12 de agosto tomou diante dessa crise mundial. Sim, diante dessa crise, o vírus, coronavírus, né? Primeiramente, o Conselho da Igreja Presbiteriana 12 de agosto resolveu higienizar, né, o próprio local. As pessoas que adentrariam ali ao templo iriam já ter o álcool em gel para passar ali em suas mãos, né? Mas devido ao agravamento, nós resolvemos, como Conselho da Igreja, suspender os cultos da nossa igreja, porque é um momento de reivindicação até mesmo, para que nós não nos aglomerássemos, não tivéssemos um número grande. Né? E igreja é isso. Né? Graças a Deus pela Igreja Presbiteriana 12 de agosto, que tem aglomerado, né, muitas pessoas, mas agora não é o momento, agora é o momento de sabedoria, de prudência, para nós suspendermos os nossos cultos. E essa foi a decisão do Conselho. Pelo menos nos próximos 15 dias, né, voltaremos já assim que realmente vermos alguma melhora, alguma coisa que possa fazer com que nós voltemos o culto. Então foi uma sábia decisão do nosso conselho, e assim também que voltarmos os cultos, os trabalhos da igreja, nós também falaremos e transmitiremos isso aos irmãos. Perfeito. A Bíblia diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Isso. A Bíblia também nos ensina que, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, é o Salmo 23, não temeremos mal nenhum. Amém. E, por outro lado, também a Bíblia garante que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã, a cada novo amanhecer. E um detalhe muito importante nesta situação toda que eu percebo, dentre tantos, é que, por exemplo, embora não estejamos indo aos templos, aliás, o que tem feito todas as igrejas, a sociedade em geral, tem respondido muito bem às orientações das autoridades do nosso país e do mundo, né? Então, embora não estejamos nos reunindo no templo, eu imagino que estejamos reunindo um número maior do que aquele que normalmente
vai ao templo, porque a igreja está se reunindo de casa em casa. O que é que você acha? É verdade, a gente tem que não apenas aprender, mas reaprender, né, o culto doméstico, que é aquilo que os nossos pais, os nossos avós faziam conosco, né? Perfeito. E hoje a nossa geração não tem mantido essa prática, que é uma prática cristã desde o início, né, da igreja. Em Atos a gente vê que eles se reuniam de casa em casa. Então é necessário nessa hora a gente realmente trazer a nossa família, sentar com a nossa família, ler e orarmos juntos. É um momento muito especial porque é um momento da família também ficar mais junta ali, ficar ali mais alinhada, né? Alinhada. E com a palavra do Senhor sendo exposta. Então é muito importante que nós reaprendamos de fato a reunir a família, sentar à mesa, lermos, estudarmos, orarmos ao Senhor e buscarmos ao Senhor, nosso Deus, nesses momentos de crise que estamos passando. Com essa palavra do reverendo Lucas Apolinário, eu me lembrei de mais uma palavra do nosso amado reitor do seminário, nosso mestre na minha época, o reverendo Dr. Francisco Leonardo Schalweik. E ele sempre dizia: meus filhos, a história é a mesma, os nomes é que mudam. Interessante, com essa pandemia, repetindo, a igreja volta a reunir-se de casa em casa. Exatamente. Como bem citou o reverendo Lucas, nos Atos dos Apóstolos, a igreja começou assim, de casa em casa. Eu já percebo, além dessa pandemia, eu não tenho dúvida que a graça de Deus vai agraciar os cientistas, os profissionais de saúde, para que cheguemos a uma vitória contra essa pandemia. E em tudo isto, o Senhor nos proporciona um reavivamento para a igreja. Sem dúvida. Como bem falou o pastor Lucas, a igreja fazendo cultos domésticos de uma forma mais intensa, não é verdade? Com certeza. E quem sabe até nascer uma igreja naquela casa após passar essa pandemia, quem sabe nascer uma igreja até mesmo na sua própria casa, né? E assim expandirmos o Evangelho da graça de Deus. Né? Com certeza. Nós teremos a mensagem, desta vez, com o reverendo Lucas Apolinário. Amém. Mas eu gostaria de deixar para a nossa reflexão o que o Senhor nosso Deus nos diz no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, diante da situação que estamos vivendo e convivendo, precisamos realmente sermos cautelosos e prudentes, mas a palavra do Senhor permanece viva para sempre. Então nós estamos aqui para levar até você uma mensagem do Senhor para o seu coração, um alimento para a sua vida e para a sua alma. Que Deus te abençoe. A minha oração através desse sermão é que você venha confiar ainda mais no Senhor, entregar a sua vida de fato a Ele e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o soberano Deus, aquele que criou-nos e aquele que criou todo este mundo. E saiba que nada foge das suas mãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E o versículo que nós meditaremos
está em Salmo 46:10, o qual acabamos de ler na leitura do reverendo Emanuel. E este Salmo 46:10, quero pegar somente a primeira frase que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse Salmo 46, em resumo, nos leva a afirmar que Deus preservará sempre o seu povo, até mesmo durante as terríveis tribulações, provações pelas quais este povo vem a passar. É interessante, queridos, nós olharmos no livro de Joel, capítulo de número 3, versículo 16, o qual nos diz: o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O Senhor sempre será o refúgio do seu povo, fortaleza dos filhos de Israel. Queridos, nestes últimos dias, não preciso entrar em grandes detalhes, mas nós temos vivido realmente momentos, às vezes, de sinais de pânico, de medo, de desesperos, diante dessa situação que cada vez mais vem agravando o nosso país e até mesmo o nosso mundo. A nossa saúde, afinal de contas, está sendo terrivelmente ameaçada por este vírus e cujos efeitos trazem isso, essas inquietações, este temor, perguntas, questionamentos e até mesmo mudanças drásticas em nossa rotina e até mesmo no nosso comportamento. Em qualquer lugar que você anda por aí, a conversa é a mesma. É na televisão, é no programa de rádio, é até mesmo aqui no nosso culto ao Senhor, mas também nas ruas, nos supermercados, e em qualquer lugar a conversa sempre tem sido a mesma. E é interessante nós vermos que pessoas estão dando estatísticas, estão contando novidades, estão atualizando a cada segundo sobre a situação que vem ocorrendo conosco nestes últimos dias. Eu estive há pouco tempo numa farmácia e eu creio que você também já passou algumas vezes nestes últimos dias. E ali a gente via pessoas que desejavam comprar uma máscara, um álcool em gel e não achavam e se encontravam naquele, parece que um medo, parece que um desespero, dizendo: meu Deus, onde é que eu vou encontrar isso? Como eu vou proteger os meus filhos? Como eu vou proteger a minha família, a minha casa? Como eu vou proteger o meu pai que está já avançado em idade? Eu não consigo encontrar a máscara, eu não consigo encontrar o álcool em gel, eu não consigo fazer isso ou aquilo outro. Há aquelas pessoas, queridos, que começam a apontar culpados, começam a afirmar que chegou o fim do mundo. Alguns até mesmo exibem o que sabem acerca do vírus e trazendo também alguns sintomas de medo, de angústia, de terror, enfim. Mas, queridos, é fato que nós precisamos nos prevenir, desde a higienização aos cuidados dos mais profundos que precisamos ter, porque nós não podemos ser acometidos de uma simples gripe e a partir daí já começar a pensar: estou com o coronavírus. Então é um medo que se alastrou, porque todos nós passamos por gripes, por um resfriado, mas agora qualquer resfriado que tivermos, qualquer gripe pela qual passarmos, já comete-nos aquele medo, aquela angústia de estarmos contaminados com esse vírus. Não podemos minimizar a situação, que é alarmante nos nossos dias. Este vírus tem causado realmente mudanças, tem trazido medos, sinais de pânico e etc. Mas o que a palavra de Deus nos ensina sobre como enfrentar estas situações? Em primeiro lugar, meu querido, a palavra do Senhor nos fala neste versículo: aquietai-vos. Aquietai-vos. Salmo 46:10. Se tem algo que nós não conseguimos ou conseguimos pouco, é nos aquietar. Nestes últimos dias, em certa medida, isso está sendo até mesmo necessário, não é verdade? Estamos nos aquietando. Você vai ao trânsito, o trânsito está mais calmo. Você passa em frente à escola, não há mais aquele monte de carros ali aglomerados. Você vai no supermercado, as pessoas, o movimento diminuiu. Estamos aquietados, estamos ficando quietos dentro de nossa casa, os trabalhos parados, os ritmos estão cada vez mais se diminuindo. Mas não é esse aquietar da qual a palavra do Senhor se refere. O aquietar aqui neste Salmo 46, versículo de número 10, nos mostra que Deus deseja que nós nos aquietemos diante dele. E o que é
aquietar diante de Deus. Queridos, a palavra no original, aquietar, ela é muito interessante porque não tem uma tradução mais próxima no nosso português, na nossa língua. Mas o aquietar aqui, na sua língua original, diz respeito ao fato de você se desencorajar, de você se entregar, de você desanimar. Mas o que isso quer dizer? Como assim desencorajar, desanimar? É o fato, queridos, de que há uma pessoa que por meio da sua obra, da sua força, da sua sabedoria, ele tem tentado fazer algo, ele tem tentado proteger, ele tem tentado, de alguma maneira, se salvar, mas a palavra de Deus fala, aquietai-vos. Ou seja, pare de tentar com suas próprias forças fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Pare de tentar com as suas próprias coragens, você se apresentando um corajoso, quando na verdade há um medo dentro de você. Pare de se mostrar que você é forte, quando na verdade você é fraco. Aquietai-vos, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, este é o momento de nós nos aquietarmos diante de Deus e dizer ao Senhor, Senhor, eu não sou corajoso não, eu sou fraco, eu tenho medo. Senhor, eu não estou forte, dentro de mim a minha alma está perecendo. Senhor, tem algo que eu preciso de entregar ao Senhor, porque por mim mesmo eu não consigo caminhar. É entregar completamente a sua vida a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Desanime-se, aquiete-se na presença do Senhor. Hoje temos visto muitas pregações, por exemplo, dizendo, olha, você tem um potencial dentro de você, você pode, você consegue, você pode fazer isso. Mas a palavra do Senhor nos fala, aquietai-vos, aquietai-vos. Deus nos criou com sabedoria, com prudência, precisamos cada vez mais adquirir sabedoria e prudência. Mas é verdade que nós precisamos entender que tudo vem das mãos do Senhor. Portanto, queridos, vamos nos aquietar. Salmo 46, versículo 6 nos afirma, não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. Isso é aquietar diante do Senhor. Em segundo lugar, queridos, este versículo diz, aquietai-vos e sabei. Sabei. Queridos, nós sabemos muitas coisas acerca desse coronavírus, sabemos muitas coisas acerca deste vírus. Há pessoas que o descrevem com muita e intensa facilidade, há pessoas com muitas sabedorias, dando depoimentos importantes, e muitos acham até mesmo ser aquele transmissor de novidades até então desconhecidas. Para quem participa de grupos no WhatsApp, Facebook, não tem outra mensagem, outra conversa, não tem mais, parece que tantas imagens que podem passar para nós, falando somente e exclusivamente de coisas acerca do coronavírus e de todas as coisas que estão neste redor. E é interessante porque parece que pessoas hoje se tornaram médicas, pessoas se tornaram biólogas, pessoas se tornaram cientistas, pessoas se tornaram até teólogas. É interessante perceber, esses dias fui também andando aí no início agora desta crise e a gente viu pessoas dizendo, olha, é o fim dos tempos, a palavra do Senhor diz, Jesus está voltando, são sinais dos fins dos tempos, talvez uma mensagem até mesmo esquecida, ignorada. Agora os novos teólogos, vamos dizer assim, começam a se levantar e afirmar aquilo que agora a Bíblia sempre disse, mas talvez em contextos ou em aplicações um tanto quanto problemáticas, e precisamos entender a palavra do Senhor em tudo que ela diz respeito aos sinais da vinda de Cristo e aquietarmos diante dele. Mas não é este saber também que a palavra do Senhor está nos dizendo. O saber aqui, queridos, está descrito nesse verso como alguém que conhece em intimidade uma outra pessoa. O saber aqui não é apenas saber intelectualmente, mas é o saber profundamente, em intimidade. E Deus diz, aquietai-vos e sabei. Ou seja, saber que Ele é o Senhor. Saber, queridos, aqui está nos descrevendo que nós devemos conhecer a Deus em profundidade, em intimidade relacional. Portanto, querido, quanto de Deus você conhece? Talvez você saiba de algumas histórias que já aconteceram dentro do povo de Israel no Velho Testamento. Talvez você entenda da cronologia da vida de Jesus, seu nascimento, as suas obras, sua missão, suas curas, milagres, ensinos, sua morte, sua ressurreição e até mesmo a sua segunda vinda, que já está prestes. Mas, queridos, talvez você não saiba quem de fato é este Jesus, talvez este saber no seu coração é de fato um saber intelectual, mas não tem profundidade, não tem intimidade com o Senhor. O Senhor está
perto daquele que os temem. O Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam verdadeiramente. Então, saber aqui, queridos, é para que você tenha intimidade relacional com Deus. E por último, eu quero deixar aqui, o versículo nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em terceiro lugar, quem é Deus? Muitos conhecem a Deus, mas não em intimidade. Queridos, talvez saibam de histórias do Velho Testamento, como eu disse, sabe tantas coisas acerca de Deus, sabe tantas coisas que aconteceram, até mesmo pragas como estas, mas não conhecem a Deus de fato. Queridos, ao conhecermos quem de fato é Deus, nós vamos entender a sua soberania, o seu poder, vamos entender a sua graça, vamos entender que Ele de fato traz luz a este mundo, Ele de fato planejou tudo e todas as coisas estão debaixo dos seus olhos. Por isso não precisamos nos desesperarmos quando nós nos aquietamos, quando nós conhecemos quem é Deus, quando nós estamos de fato cientes de quem é o Senhor que criou todo este mundo. Saiba, querido, de uma coisa, que tudo está no controle absoluto de Deus. Mesmo que as coisas parecem estar tão difíceis, tão complexas, tão complicadas, mas o Senhor não deixou o seu trono, o Senhor não deixou o seu controle. Conta-se uma história de um menino que estava num voo e ele estava ali sozinho. E então começou a ter uma grande turbulência naquele avião, as pessoas começaram a se desesperar, os porta-malas ali, onde guardam as bolsas, começaram a se abrir, aquelas máscaras caíram à frente, o avião balançando de um lado, balançando de outro, mas aquela criança estava ali tão quieta, tão quietinha, esperando alguém, parece, ali, porque parecia estar muito quieta, muito tranquila. Então, depois que passou aquela turbulência, aquela provação toda, alguém chegou para ele e disse: você estava tão quietinho durante a turbulência, você não manifestou, você não expôs nenhum sentimento de medo. O que aconteceu com você? Por que você não expôs este medo? E ele então sabiamente disse: porque o meu pai é o piloto desse avião. E é exatamente isso, queridos. Nós precisamos estar com a nossa confiança em Deus. Deus está pilotando tudo. Vamos confiar, vamos nos aquietar. Vamos saber que Ele é Deus e que Ele tem todo o poder e Ele está nos guardando e nos protegendo e tudo está debaixo das suas mãos. Saiba que a palavra do Senhor nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero concluir este sermão, esta mensagem, queridos, dizer que a você: creia no Senhor, Ele está no controle. Desista, aquiete-se, entregue todas as suas armas, mas saiba que o Senhor está cuidando de você. Não são as nossas forças. Precisamos, de fato, ter as nossas responsabilidades, mas saber que o Senhor está cuidando sim de tudo. O Senhor acalma o nosso coração, é Ele que sabe de tudo o que está fazendo. Afinal de contas, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ele é o Senhor de todas as coisas, nada foge do seu controle. 1 João capítulo 5, versículo 4 nos diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos confiar, vamos nos aquietar e saber, a partir de agora, saber também quem é o Senhor Jesus Cristo, quem é este Deus de fato e nos aquietarmos na sua presença. E algumas aplicações para nós, queridos, terminarmos aqui esta mensagem. Não fique por aí divulgando mensagens falsas. O diabo, quem é o pai da mentira, não fique por aí propagando o que vem a ser duvidoso ou enganador. Em segundo lugar, pare de ficar mencionando somente sobre a devastação deste vírus, o coronavírus. Vamos repassar mensagens que fortalecem a fé, que tragam-nos realmente coragem de nos aquietarmos na presença do Senhor. Lembra também, em terceiro lugar, queridos, que a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. Se o mundo está desesperado, a igreja, o povo de Deus, tem que responder a este medo que o mundo está enfrentando, para que o mundo olhe para a igreja e diz: lá eles têm um Deus todo-poderoso e eu quero conhecer mais sobre este Deus. E aquiete-se, previna-se, tenha responsabilidade diante desta crise que estamos passando, mas conheça com mais profundidade quem é Deus, os seus atributos e as suas obras e o seu ser. E você sim poderá descansar plenamente no Senhor e na força do seu poder. Que Deus te abençoe com esta palavra, com esta mensagem em nome de Jesus. Quero orar por você nesse instante. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nos aquietarmos diante do Senhor,
Pai querido, abençoe o teu povo. Abençoe, ó Deus, toda essa situação que estamos passando, que o Senhor venha nos aliviar, que o Senhor venha nos fortalecer, para que possamos em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus vencer todas essas batalhas das nossas vidas. Senhor, não é a primeira vez que isso acontece em nosso mundo, mas também, Deus, o agravamento, a situação tem sido cada vez maior. Tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia daqueles que estão nos ouvindo. Venha nos salvar, socorre-nos, Senhor. Nós precisamos da tua boa mão sobre nós. Aquiete o nosso coração na tua presença, que saibamos em intimidade quem de fato é o Senhor, que possamos de fato nos aquietarmos na tua doce e sublime presença, diante do seu poder, diante da tua graça. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Queridos, que Deus assim o abençoe e traga paz ao seu coração em nome de Jesus. Amém. Há um belo hino dos nossos hinários que diz assim: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que chego ao céu. E é exatamente isto. A Bíblia também diz no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, ó Senhor. Deus está permitindo passarmos por essas aflições, por esta turbulência, mas como bem falou o reverendo Lucas, nós estamos tranquilos, porque o nosso Deus é o piloto, Ele está no comando. Nós agradecemos a tua presença conosco, a tua assistência, e queremos informar que neste período, neste tempo em que o templo estará fechado, nós estaremos, com a graça de Deus, chegando até você através destes programas, através deste canal. Então fique ligado. Nos mesmos horários de culto, no domingo pela manhã às 9 horas, no domingo às 18 horas, às terças-feiras às 19h30 e em outros horários nós chegaremos até você com uma mensagem, com um vídeo, convocando a todos para que nos mantenhamos ligados como igreja. Deus te abençoe. Que o Senhor derrame da sua paz sobre todos nós, sobre as autoridades constituídas, sobre o presidente da República, sobre os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, autoridades militares, bombeiros. Que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe os nossos filhos, os nossos pais, avós, um cuidado muito especial do nosso Deus para com os mais idosos. Assim, nós queremos invocar a bênção apostólica sobre todos vós. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e as consolações e o conforto e o poder e a cura de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.